Vamos falar do Atlético. Giovana Pires, conta pra gente qual o seu destaque inicial, Gil. Boa tarde novamente. Bora lá, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético fechando essa preparação pra partida de amanhã contra o Corinthians, 19h. A equipe viaja hoje à noite, já no fim do dia, para São Paulo, onde justamente faz essa partida pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada contra o Corinthians, comandada por Mano Menezes. Expectativa em relação à lista de relacionados do Galo, que deve sair daqui a pouco, um pouco mais tarde, hoje à noite, com a presença ou não do Rubens, o meia do Galo, que acabou sofrendo aquele choque contra o América, ainda é dúvida para a partida, pode ser que apareça nesse time, nos relacionados, pelo menos, para essa partida contra o Corinthians. Quem já está confirmado de fora? O Rodrigo Batalha, Bruno Fux e Eduardo Vargas, os 3 jogadores do Galo que seguem no departamento médico, ainda não passaram pelo período de transição física. Ô Breno Galante, boa tarde pra você. Seguiu a dica da Dimara, levou touca pra São Paulo ou não tá precisando? Tá de boa temperatura por aí, velho? Boa tarde, Rafa, Dimara, Giovana, Lélio, a turma de casa aí. Rapaz, em São Paulo está fazendo 31 graus. Que delícia. Um calor impressionante. E amanhã, na hora do jogo, o tempo vai estar nublado com 27 graus, é a previsão por aqui. Agora, eu acho que vai estar mais quente pelo lado da torcida do Corinthians, porque a pressão em cima do Corinthians aqui é algo fora do comum. Conversei com algumas pessoas, torcedores, e todos estão assim, se não ganhar amanhã, já se fala até no torcedor na organizada do Corinthians fazer alguma coisa, ir ao CT para cobrar dos jogadores, porque eles estão apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? E a relação com a torcida tá naquela desconfiança, né? O Mano Menezes pisando em ovos aqui para poder lidar com a torcida do Corinthians. O Corinthians não tá tendo um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, não conseguiu nesse campeonato ganhar 2 partidas seguidas, né? E o desempenho dentro de casa, até fiz esse levantamento aqui, ó, 16 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 1 derrota, né? Muito empate, né? De 48 pontos, conseguiu 27. A derrota foi pro Bragantino, isso lá atrás, em julho. Então, assim, se a gente for analisar por esses números, talvez o empate possa ser um placar mais apropriado pelo momento do Corinthians aqui, mas a torcida não vai aceitar nada além de vitória amanhã, porque o caldeirão tá fervendo por aqui, viu, Rafa? Lembrando que a tônica do Corinthians no ano foi protesto de organizado e troca de treinadores, né? Foram 5 ao todo, com o Mano é o 5º. Só pra lembrar, Fernando Lázaro, o Cuca, que durou 2 jogos, o Danilo como interino, Luxemburgo e agora o Mano tá no comando técnico do timão de Mara Oliveira. É que nem tudo que reluz é ouro, já dizia minha avó, né? Ser técnico do Corinthians, as pessoas acham, nossa, né? E tal, e não é bem assim, todo mundo que já passou por lá, isso não é de hoje, isso acontece no Corinthians, assim, desde que eu me entendo como gente que cobre futebol. Ser treinador do Corinthians não é brincadeira, e principalmente pela ausência de investimentos e a forma como a coisa foi tratada esse ano, as questões de diretoria, que a política do Corinthians que interfere diretamente no futebol do Corinthians. Então, assim, tudo tá muito confuso por lá. O que o Atlético tem com isso? Nada. Então o Atlético vai lá e resolva a parte dele, vença essa partida e traga os 3 pontos. Porque quem precisa de 3 pontos é o Atlético. E ele precisa para resolver, porque o resto lá eles que se resolvam. Só outro detalhe, Gil, antes de voltar com você. Histórico do confronto, eu sempre gosto de passar isso aqui. Não sei se você tinha preparado, Gil. 84 jogos ao todo, tá? 36 vitórias do Corinthians, 28 do Galo, 20 empates. A freguesia aí pro Corinthians mas em termos de diferença de vitórias entre um e o outro, bem menor, né, Giovana? Até sobre o que o Breno tava falando agora há pouco, sobre o número de empates, né? O Corinthians é o time que mais empatou nesse Campeonato Brasileiro, são 13 jogos que terminaram com empate, diferente então do que o Corinthians tem tentado fazer nessa temporada. Além disso, é a 4ª equipe que menos venceu no Campeonato Brasileiro em 2023, são apenas 9 vitórias nessas 32 rodadas. Só perde pro América, pro Curitiba e pro Goiás, que é a galera que tá de fato dentro da zona de rebaixamento.
Só que uma dessas vitórias foi justamente em cima do Atlético, né? No primeiro turno, jogando no Mineirão, o Galo foi derrotado já sob o comando do técnico Filipão. O Galo perdeu um jogo muito horroroso pro Atlético, perdeu por 1-0, gol marcado pelo Roger Guedes ainda no primeiro tempo. O Roger Guedes que não tá mais no Corinthians, e o Atlético inclusive agradece isso. Queria falar um pouco sobre essa partida pra gente relembrar tudo que aconteceu no Atlético desde então, né? O Filipão chegou, aquela foi a 4ª partida do técnico sob o comando do Atlético. O Hulk foi desfalque porque ele acabou sendo expulso na rodada anterior justamente contra o América, e o Allan Kardec, que foi substituto do atacante. O Atlético teve muita dificuldade durante todo o jogo, foi um jogo realmente muito difícil. O Galo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, só que nada que de fato surpreendesse, desse perigo ao Corinthians. A escalação daquela partida: Everson no gol, Mariano na lateral direita, Lemos e Gemerson formando a dupla de zaga com Arana pelo lado esquerdo. Meio campo: Batalha, Edenilson. Naquela época o Filipão ainda não usava os 2 volantes, né? Tinha Batalha, Edenilson e Igor Gomes. Aí o trio de ataque: Paulinho, Pavon e Kardec. Uma escalação muito parecida, mas muita coisa aconteceu desde então, né? Por mais que a torcida do Galo ainda não tá de fato satisfeita, o Atlético pelo menos começou a vencer, né, Dimara? O que você acha que mudou no Galo desde aquela partida que vai ser diferente agora contra o Corinthians fora de casa? Eu acho que a própria, isso que o Luiz Felipe Scolari fala em todos os jogos, né? Eu me adaptei a eles e eles se adaptaram a mim. E aí a gente consegue fazer alguma coisa, a própria situação de Rubens, né? Que o Zarate, enfim, esses jogadores. Então mudou muito na forma de jogar também, né? E aí, Lélio, o que aconteceu de diferente aí no Atlético pro Galo mudar um pouco esse cenário e ter pelo menos um pouco melhor, a expectativa um pouco melhor para essa partida, que não seja aquela mesma derrota no Mineirão? A expectativa melhor é que o time vai jogar fora de casa, né? Onde ele tem se comportado melhor, Giovana. E tanto que é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, só perde pro Flamengo. Então, vamos ver se o Atlético consegue trazer os 3 pontos de São Paulo. Ano passado ele perdeu em casa e venceu fora. Então que ele repita a dose amanhã diante do Corinthians lá em São Paulo. E olha só, o retrospecto do Galo jogando em São Paulo nessa temporada pelo Brasileiro é bom, viu? O Galo ainda não perdeu em São Paulo, enfrentou o Santos, empate por 0-0, venceu o São Paulo por 2-0, venceu também o Palmeiras por 2-0, também venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Não teve ainda nenhuma derrota. Essa vai ser a última partida do Galo jogando em São Paulo, né? No estado de São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro. E aí tem a chance de fechar o ano com vitória ou empate, né? Um empate em cima do Santos, contra todos os times de São Paulo jogando fora de casa. Só que, né, fora do Campeonato Brasileiro a história foi diferente, né? O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores, jogando no estado de São Paulo, primeiro contra o Corinthians na Copa do Brasil, derrota por 2-0 e eliminação nas oitavas nos pênaltis, e depois teve o empate por 0-0 com o Palmeiras também nas oitavas, só que da Libertadores, e também eliminação. Só que no Campeonato Brasileiro o Atlético tem conseguido fazer uma história melhor jogando fora de casa no estado de São Paulo. Só um detalhe, o jogo contra o Corinthians, só para lembrar o que o senhor Tchatcho Kudê fez, né? Breno Galante estava lá também, porque você abre uma vantagem contra o Corinthians e aí você vai e menospreza o jogo da volta na Arena Corinthians. Mas o Atlético venceu o Corinthians recentemente na Arena. Sim, cara pálida, mas é jogo de mata-mata. Você não pode menosprezar o adversário, você não pode menosprezar nunca o Corinthians jogando fora. E contra o Palmeiras, né, Breno? Esse 0-0 da Libertadores também foi um jogo, como dizem lá em Brasília, Breno, lento, viu? Que joguinho. Rafa, todos esses jogos, né, o Atlético, sinceramente, faltou um pouquinho mais de espírito, daquela coisa de garra, de querer vencer, sabe? E tropeçou. E só para lembrar, aquela vitória contra o Corinthians por 1-0, gol do Vargas ano passado, também foi um jogo muito difícil. Não tem jogo fácil aqui contra o Corinthians de maneira nenhuma. Imaginar o que a Dimara disse aí, eles vivem numa situação muito complicada, mas não imaginem que isso vai ser uma coisa que vai ajudar o Atlético. Eles estão lá embaixo na tabela. Pelo contrário, esses times do meio para baixo que o Atlético enfrenta, o Atlético acaba, né, sempre se complicando. A questão é o Atlético vir realmente com aquele empenho, com aquela força de querer o resultado, não ter nenhum medo de jogar contra o Corinthians. Tive a informação agora
que o Atlético, no treinamento de hoje, o Rubens viaja, né? Então é uma opção boa, não sabe se ele vai jogar ainda, mas o Filipão vai levar o Rubens, vai trazer o Rubens aqui para São Paulo. Isso já é uma boa notícia, né? A gente estava nessa expectativa. O Igor Gomes já estava de sobreaviso, caso o Rubens não jogue, possivelmente deve entrar o Igor Gomes por ali. Então o Atlético, mesmo não tendo o Hulk, ele vem fortalecido, ele vem com jogadores que têm condição de fazer um resultado. Agora a questão é ver qual vai ser a postura do Atlético perante o Corinthians, porque aquela da Copa do Brasil, cara, aquela é para se esquecer. E os torcedores aqui do Corinthians, eles têm essa imagem. Você falou do retrospecto aqui, quando eu comecei a comentar aqui em São Paulo, todo mundo só falava: não, o Atlético é freguês do Corinthians. Olha a Copa do Brasil como foi. Isso é um ponto que o torcedor do Atlético vai ter que engolir um pouquinho, mas imagino que amanhã vai ser diferente, Rafa. Show de bola, 5h55, Giovana Pires, eu volto contigo. Diga lá, Gil. É o seguinte, saiu agora há pouco lá no Twitter, né? O X, né? O antigo Twitter da Conmebol, organizadora da Libertadores, a seleção da competição dessa temporada, né? Que o Fluminense foi campeão no último fim de semana. Vou explicar. Todos os jogadores que aparecem aqui, menos um, foram pelo menos semifinalistas da competição, né? São jogadores do Boca, do Palmeiras, do Fluminense e do Internacional. O único que aparece na lista que não foi até a semifinal é o Paulinho, atacante do Galo, vice-artilheiro do campeonato da Libertadores, né? Com 7 gols marcados. É, na visão aí da Conmebol Libertadores, um dos melhores atacantes da competição nessa temporada. Tá empatado ali também com o Germancano do Fluminense e o Ener Valencia do Internacional. O Atlético tem esse destaque aí do jogador do Galo, Paulinho, que tá na seleção brasileira também. Só para passar a seleção aqui, não sei se Gilmar e Lélio concordam. Sérgio Romero, goleiro do Boca, justo? Pegou pênalti, né? Chegou na final por causa dele, né? Verdade. Acho que ele teve a participação importante. 3 zagueiros e o Lelão Advíncula virou zagueiro aqui junto com o Nino e com o Piquerez. É que na real tem um zagueiro. Ah, é mesmo? Tem um... É um zagueiro. Gente, é um zagueiro só, velho. Que viagem, só tem um Nino na zaga. Um lateral direito e o esquerdo, velho. Doideira, hein, Lélio? Mas dá pra se defender bem. John Arias, André, Alan Patrick, Paulo Henrique Ganso na meiuca de Mara Oliveira. É o Ganso? É o Ganso. Ah, tá. Não. Alan Patrick do Inter, concorda? Sim, concordo. André do Fluminense, concorda? Também, sim. John Arias é do time campeão. Lógico. Mas o Ganso, não. Linha de frente, ô seu Breno Galante. Paulinho tá com Cano e com Ener Valencia. Muito bem acompanhado, diga-se de passagem, né? O Paulinho, que fez uma grande Libertadores, no meu ponto de vista, mas cresceu mais ainda no Brasileiro. E os outros dois, pra mim, também vivem um grande momento. O Cano, pra mim, hoje, cara, é um cara totalmente diferenciado. Talvez até o melhor atacante do Brasil em atividade. Talvez. É um cara sensacional. É isso, a seleção da Libertadores tá lá, se você concorda ou discorda, reclama do Alejandro Domingues lá no perfil da Libertadores, no Twitter e no Instagram. Pra gente fechar o noticiário do Galo, Gil, mais algum detalhe? Esse mesmo Paulinho que tá nessa seleção da Libertadores vai tentar ser o grande artilheiro do Galo na temporada, né? Tá ali empatado com o Hulk, com 27 gols marcados em 2023. Hulk não entra em campo amanhã porque cumpre suspensão, mas o Paulinho vai estar lá, pode chegar à artilharia do Brasileiro e também do Galo na temporada. Até porque o Tiquinho Soares, ele tá suspenso desse jogo do Botafogo contra o Grêmio, né? Questionado, né? O moço também. Rapaz, o Voloche já tá na ponta da linha. Eu vou até perguntar pra ele na sequência sobre essa questão lá do protesto da torcida do Botafogo. Gil, você volta durante a jornada do Coelhão com mais o Galo? Estarei por aqui. Show de bola. Valeu demais, Giovana Pires.